Hoje vai ser mais um vídeo fazendo uma análise de série ou filme. Hoje vai ser um filme, o filme se chama Imperdoável. Fica aqui comigo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho para notificação, porque semanalmente eu vou disponibilizando uma série de vídeos aqui para você. Hoje, como semanalmente a gente faz essa análise, hoje a análise será de um filme. O filme se chama Imperdoável. Alerta, então, primeira coisa, se você ainda não assistiu o filme, assista antes de assistir o vídeo, porque eu vou ter que trazer informações muito importantes sobre o filme. Então, se não assistiu ainda, assiste lá e volta aqui. A história principal ali é de uma mulher, a protagonista ali é a Ruth, que é uma mulher que está saindo da prisão porque ela vai presa, acusada de matar um policial, E ela tem uma irmã. Então, quando ela sai da cadeia, ela vai atrás a buscar essa irmã. E aí a gente vai entendendo aí o contexto da história, contando o panorama dessa história. A Ruth é uma irmã mais velha, ela tem uma irmã pequenininha. A menina deve ter, 4, 5 aninhos. A mãe morre, acho que no parto da menina mais nova. Enfim, elas são as duas filhas, a Ruth mais velha, a mais novinha, que ficam sem a mãe, e o pai, quando se vê nessa situação, ele se suicida. Então o que acontece? A Ruth fica responsável por essa irmã mais nova, e elas moram numa casa, E aí ela vai tentando dar os cuidados possíveis para uma jovem cuidando de uma criança. E aí o que acontece? Elas se endividam ali e elas têm que sair da casa, só que a irmã mais velha resiste a essa saída da casa, e os policiais vêm para levá-las, E aí ela fala, não pode levar, eles vão levar a minha irmã para um abrigo, para uma instituição. E aí nessa briga, nesse confronto com a polícia, acontece uma situação ali e o policial é baleado e morre. E aí elas tentam fugir, etc. E aí a Ruth é condenada e vai presa. Só que ao longo desses anos da cadeia dela, e aí é um crime de rede nacional não, eu acho que ali regional, e ela tenta essa comunicação com a irmã, Então ela vai mandando uma série de cartas e a irmã é adotada por uma família que sabe da história, Conhece porque foi uma história pública, e a família não permite que a irmã tenha contato. Então os pais adotivos, eles escondem essas cartas da irmã, que já é uma moça, só que essa irmã, ela acaba desenvolvendo problemas psiquiátricos. Então ela é depressiva, ela tenta o suicídio, ela tem sonhos, ela não consegue se lembrar muito, mas ela tem sonhos ali recorrentes que trazem muita dificuldade pro dia a dia ali dela, de convívio. E toda essa história que ela viveu, na infância, nessa primeira infância, não é dita, não é revelada, ela não tem contato com essa irmã porque ela nunca viu nenhuma, não recebeu a carta. E quando a Ruth sai da cadeia, ela vai buscar essa irmã, e aí ela tem muitas dificuldades, porque ela foi julgada por matar um policial, enfim, então tem dificuldade no emprego, tem dificuldade financeira, sofre um preconceito enorme, enfim. E aí um dia volta até a casa dela, em que ela morava com a irmã, em que aconteceu tudo isso, e aí quem mora nessa casa, depois que os anos passaram, é um advogado, enfim, aí tem toda uma história. O advogado tenta ajudar ela a resgatar essa irmã, e aí ela consegue ter acesso aos pais adotivos e ela descobre que nunca nenhuma carta dela foi entregue, etc. E aí ela começa a ter algumas ações inadequadas, porque ela estava cumprindo condicional. Enfim, o filme vai se desenrolando. O desfecho da história é o seguinte: a menina pequenininha teve acesso a essa arma e que matou o policial. E o que a irmã fez? Porque ela era uma criança, era muito pequenininha. A irmã assumiu essa responsabilidade. Então, a irmã vai presa pra poder dar condições melhores para essa criança, Então, a irmã protegeu essa menina. Então, toda uma história complicadíssima da família. Então, a família tem uma história, pensando em saúde mental, super complicada, Então, porque a mãe morre, e aí o pai fica com essas meninas, o pai tem toda uma dificuldade de lidar com aquilo, comete o suicídio, que já é um trauma importante para os familiares. Então, para a família que viveu, que perdeu alguém pelo suicídio, já tem uma dificuldade enorme, ela já era pequenininha. E aí, tem uma segunda situação em que elas vão ser colocadas para fora, em que elas provavelmente seriam separadas. A irmã tenta proteger, mas quem atira é a pequenininha, Mas a Ruth, como adulta, na situação, ela consegue preservar essa irmã o máximo que ela pode, apesar da irmã, sem saber de nada disso, sem conhecer o histórico familiar da família, sofria depressão, já tinha tentado suicídio. Então é como as questões familiares, elas são importantes, Porque se você conhece o histórico da sua família, melhores condições
condições para um tratamento. E ela não tinha a consciência dessa história, quer dizer, ela tinha um passado ali de muito sofrimento, em que ela não tinha acesso, não pôde falar sobre aquilo, não tinha notícias da irmã, etc. Não tinha muitas recordações porque era muito pequenininha, porque o trauma foi muito grande, né? Obviamente, ela pegou na arma, enfim, lá e acabou atirando e acertou o policial, mas era uma criança, né? Muito novinha. Então, contando toda a história, Lari, que relação, né, que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma série de relações, mas o que eu quero deixar como destaque pra gente pensar aqui? Eu venho falando da importância das relações, dos nossos relacionamentos, da importância do apoio familiar, nas relações familiares, que apesar das dificuldades e desafios que todos nós temos, então independente de diagnóstico ou não, a gente tem desafios enormes nas nossas relações familiares, mas como uma família pode ser protetiva ou não, né? Então, a família da Ruth, dessa irmã dela, que é a criança pequenininha, que eu não me lembro o nome agora, foi uma família que não conseguiu proteger essa jovem e essa criança. No entanto, a Ruth, ela toma todas as medidas possíveis, né, do que é possível naquele momento, para proteger essa irmã, né? Então, para dar uma chance para essa irmã se desenvolver, né, ter uma qualidade de vida, ter uma outra família, escrever uma outra história. Então, fica muito claro nesse filme o quanto uma família completamente desorganizada e sem condições ali para dar uma estrutura, um suporte para essa jovem, para essa criança, permitiu com que elas ficassem em extrema vulnerabilidade e ainda assim a irmã mais velha tentou, né, dentro das possibilidades dela, ela fez, assumiu o crime, pagou pelo crime que não foi dela, mas dando todo o suporte para essa irmã mais nova. Então, a gente fazendo recorte da ficção, claro, né? Então sempre trago aqui, a gente sabe da ficção, mas o que a gente pode trazer de benefícios e de possibilidades para nossa realidade. Então, quanto é importante a gente tentar manter algumas figuras familiares como suporte, como figura de proteção na nossa vida. Então, não me dou bem com a família inteira, não tem problema nenhum, mas você tem uma, duas pessoas com quem contar, que você proteja, que ela te proteja, né? Então, quanto é fundamental para nossa vida de um modo geral, mas para nossa saúde mental. Então, eu acho que a história é triste, né? Uma história bastante pesada, enfim, né? Toda a questão da violência, da vulnerabilidade, mas eu acho que a gente pode pegar esse gancho aí, que é muito importante e positivo a gente conseguir ter uma ou algumas figuras de apoio, de suporte, né? Que dê essa condição protetiva para nossa vida. E aí, fazendo o link com tudo que eu venho falando aqui, quanto é importante a gente investir nas nossas relações familiares, ainda que a gente tenha dificuldades e problemas, né, e às vezes desavenças, mas é bem importante que a gente consiga manter algumas ou uma pessoa que seja esse apoio, que seja esse suporte aí pra nossa vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você tiver sugestões de séries e vídeos, de filmes, comenta aqui comigo. Até o próximo vídeo.